Teoria do Bob Esponja, calça quadrada. Os personagens são os 7 pecados capitais. Os personagens ultrajantes de Bob Esponja, calça quadrada geraram inúmeras teorias de fãs, e uma das mais intrigantes, e assustadoramente plausíveis, é a teoria dos 7 pecados capitais de Bob Esponja. Como o nome sugere, alguns espectadores encontraram semelhanças entre os personagens de Bob Esponja e os 7 pecados descritos na Bíblia: preguiça, gula, orgulho, luxúria, ganância, inveja e ira. Bob Esponja foi criado por Stephen Hillenburg e estreou em 1999. Ainda está acontecendo mais de 2 décadas depois e é uma das séries de animação americanas mais antigas. Bob Esponja e companhia enfrentaram uma variedade quase ilimitada de circunstâncias, e essa teoria sustenta que, ao longo de suas muitas lutas e travessuras malucas, cada um deles exibiu qualidades que os alinham com um dos 7 pecados capitais. Patrick é preguiça. O que significa preguiça excessiva? Algo em que Patrick é excelente a ponto de receber um prêmio por não fazer absolutamente nada. Gary, o caracol de estimação de Bob Esponja, também está incluído como a representação da gula, já que Gary não faz muito além de comer, embora tenha mostrado grande inteligência. Plankton é a inveja na teoria dos 7 pecados capitais do Bob Esponja, o que fica claro quando sua vida gira em torno de roubar a fórmula secreta do hambúrguer de Siri do Siri Cascudo. Quanto ao rival do Plankton, o próprio Siriguejo, é claro que ele é a encarnação da ganância, marcada por um amor excessivo ao dinheiro e às coisas materiais. Siriguejo vive para ganhar dinheiro e fará qualquer coisa para obtê-lo, mesmo que isso signifique colocar a si mesmo e aos outros em risco. O sempre furioso Lula Molusco é a ira na teoria dos 7 pecados capitais do Bob Esponja, que envolve um ódio incontrolável por tudo. Lula Molusco odeia quase tudo e todos na fenda do biquíni, exceto ele mesmo e seu clarinete. Sandy representa o orgulho, pois ela é altamente competitiva, tem um grande ego e tem muito orgulho de sua herança no Texas. Ela até escreveu uma música sobre isso. Por último, mas não menos importante, está o próprio Bob Esponja, que de acordo com a teoria representa a luxúria. Este termo é geralmente entendido como um desejo sexual excessivo, mas outros o definem como um amor excessivo pelos outros. É aí que Bob Esponja cai, pois ele certamente mostra uma quantidade incrível de amor por seus amigos, e pelo Lula Molusco, que não se considera amigo de Bob Esponja, a ponto de ser irritante para alguns. Também pode ser interpretado como Bob Esponja tendo um desejo intenso de ser amado, não importando as consequências. Os personagens de Bob Esponja compartilham algumas características que coincidem com os 7 pecados capitais, mas é improvável que isso tenha sido feito de propósito. Mesmo entre aqueles que apoiam a teoria existem algumas divergências, especialmente em relação a Lula Molusco e Sandy, já que alguns acreditam que Lula Molusco é orgulho e Sandy é ira. Bob Esponja calça quadrada é artisticamente caótico e pode ser visto através de diferentes lentes mentais. Os programas infantis geralmente não são abertos a interpretações, mas os personagens de Bob Esponja são tão extravagantes que vão contra a tendência, e assistir Bob Esponja com a perspectiva de que eles são os 7 pecados capitais torna a visualização bizarra e divertida. Dada a natureza anárquica da trama, é quase como se o mundo da fenda do biquíni recompensasse os pecados, ou pelo menos nunca encontrasse uma maneira de realmente reformar os personagens. Quando interpretado dessa forma, Bob Esponja, Patrick, Lula Molusco e companhia, quase se tornou uma estranha inversão de Sandman, Noite Sem Fim, seres imortais destinados para sempre a incorporar um conceito abstrato. O programa nem leva a sério a precisão científica da vida marinha, muito menos se preocupa com temas complexos subjacentes. Há fogueiras subaquáticas, Bob Esponja e Patrick pegam água-viva em redes como passatempo e há um caranguejo com uma baleia adolescente como filha. A internet é o lugar perfeito para encontrar teorias sombrias de fãs sobre os programas mais populares da Nickelodeon e do Cartoon Network,
como evidenciado por algumas das teorias mais desagradáveis do Bob Esponja por aí. No entanto, a teoria dos 7 pecados capitais do Bob Esponja não é a mais sombria. Esse prêmio vai para a teoria de que o Sr. Siriguejo é um canibal. Veja, o avarento Sr. Siriguejo encontrou sua principal fonte de renda no hambúrguer de Siri, para o qual existe uma fórmula ultra secreta, aquela que Plankton está sempre tentando colocar em suas mãos. No entanto, uma teoria dos fãs postula que o Sr. Siriguejo é na verdade um canibal, e a carne de caranguejo é o que torna o hambúrguer de Siri tão especial. Esta teoria é apoiada pelo fato de que literalmente não há outros caranguejos na fenda do biquíni. Uma teoria postula que todos os personagens de Bob Esponja representam diferentes formas de doença mental, com o próprio Bob Esponja representando TAA, ou transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Por favor, aplaudam o nosso novo gerente, Lula Molusco! Outra teoria estranha dos fãs é que cada personagem do Bob Esponja usa um tipo diferente de droga. Esta teoria sugere que Bob Esponja está tomando cogumelos, o Sr. Siriguejo está usando cocaína, Lula Molusco é viciado em heroína e Patrick Star é um entusiasta da maconha das proporções de Snoop Dogg. Deixando de lado todas essas teorias tolas dos fãs, a teoria dos 7 pecados capitais do Bob Esponja calça quadrada é definitivamente uma das mais sombrias da lista.